Baiana e o Forró do Boli Boli apresentam um repertório cheio de sucessos memoráveis do forrozão dos anos 80 e 90. Ingressos à venda na plataforma Simpla. Universitária FM, Agenda Cultural. A Rádio Universitária FM apresenta, dentro das comemorações dos seus 40 anos, a série especial Fernando Pessoa, Poemas Curtos. Uma jornada poética em 3 episódios, embalados por temas da nova geração do fado português. Em audição inédita no rádio brasileiro. Produzida por Maria Letícia Cavalcante e José Paulo Cavalcante Filho. Fernando Pessoa, Poemas Curtos, estreia nesta quinta, dia 13, às 20 horas, aqui na Universitária FM. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvinte das rádios Universitária 99.9 FM e Paulo Freire 820 AM. Começa agora mais uma edição do programa Fora da Curva. Eu sou Carmen Silva, jornalista e educadora do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia, e hoje, excepcionalmente, apresentando o programa. O programa também está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, com imagens do estúdio, em nossa página facebook.com/Programa Fora da Curva. Desde o governo Temer, a reforma da Previdência vem sendo tratada como a principal pauta para o futuro do país. Como o MDBista não conseguiu maioria para aprovar a reforma no Congresso em sua gestão, tornou-se a prioridade do governo Bolsonaro para agradar seus aliados, com a justificativa de que existe um déficit na Previdência. A proposta apresentada pelo ministro da Economia de Bolsonaro, Paulo Guedes, vem sendo criticada por aprofundar ainda mais as desigualdades existentes no país, inclusive a desigualdade de gênero. Os pontos criticados envolvem a pouca atenção com a divisão sexual do trabalho, jornada dupla das mulheres, aposentadoria rural, redução do benefício de prestação continuada, o BPC, e também das pensões por morte e invalidez. Por isso, o Fora da Curva de hoje questiona: como a reforma da Previdência aprofunda as desigualdades entre homens e mulheres? Para discutir o tema, convidamos a historiadora e advogada popular, especializada em questões sindicais e de violência contra as mulheres, que já é prata da casa, Dani Portela. Bom dia, Dani. Bem-vinda. Bom dia, Carmen. Bom dia a todo mundo que está nos escutando. E esse é um tema que a gente precisa muito discutir, porque todas as reformas do atual governo, ela atinge parcelas imensas da população. Mas a reforma da Previdência, ela atinge 100% da população brasileira. Então, todo mundo que está ouvindo, independente da idade, tem que se interessar por esse tema. Seja bem-vinda, então, para conversar conosco sobre esse tema. Estamos também com assistente social, integrante do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia e militante do Fórum de Mulheres de Pernambuco, Mércia Alves. Bom dia, Mércia. Bom dia. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui no programa Fora da Curva. Esse é um tema apropriado, vem preocupando todo mundo, independente da idade. A população vem se preocupando com isso, porque eu acho que é uma questão que atravessa o tempo, né? Para quem está aposentado, mas também para quem vai se aposentar. Então, está na ordem do dia. Bora conversar sobre isso. Muito bem. Então, bem-vinda, Mércia. Nós vamos conversar sobre isso e nossos ouvintes podem participar enviando perguntas sobre o tema, comentários, através da nossa página no Facebook, facebook.com/Programa Fora da Curva.
Então, se você tem alguma questão sobre a reforma da Previdência que te inquieta, você pode entrar aí no Facebook e acessar o programa Fora da Curva e mandar seu comentário, sua pergunta. Então, vamos começar. E vamos começar com uma pergunta geral, que eu queria que vocês fizessem um comentário antes de entrarmos precisamente em como essa reforma incide sobre as mulheres. E é uma pergunta que todo mundo está querendo saber. O Brasil precisa mesmo de uma reforma da Previdência? O que você acha, Dani? Olha, Carmen, eu acredito que é urgente que se façam algumas mudanças na estrutura do Estado brasileiro. Mas a reforma da Previdência é um tema que já vem sendo discutido há muitos anos, desde 2002, que já começam sucessivamente propostas de reforma da Previdência, até mesmo nos governos do PT ao longo dos 16 anos. Sempre foi uma pauta muito polêmica. E o governo Temer, ele aprofunda, quando o Temer ele assume, ele traz uma proposta com mais concretude, e o governo Bolsonaro ele consegue piorar ainda mais a proposta que Temer tinha feito. Eu acredito que antes de se pensar em fazer uma reforma que vai atingir 100% da população e que vai trazer consequências sem precedentes para o Brasil, a gente precisava, em primeiro lugar, discutir amplamente esse projeto com a sociedade como um todo. A sociedade precisava ser escutada. Você que está me ouvindo precisava ser escutado, porque isso é uma coisa que vai atingir a sua vida. E eu acredito que a gente poderia começar, em vez de já iniciar, veja, em 24 horas, quando esse projeto de emenda à Constituição ele é apresentado, ele já tem um parecer favorável. Então, não teve discussão nem na Casa Legislativa, imagine com a sociedade. A gente tem outras reformas mais urgentes. A gente devia começar discutindo reforma tributária, discutindo diminuição de privilégios, que foi uma promessa feita pelo governo de Bolsonaro, que ia atacar privilégios. Isso não tem acontecido. Acho que a gente tinha outros mecanismos antes de entrar, já iniciar, o pontapé inicial, o carro-chefe do atual governo, ser uma mudança tão profunda e que vai trazer mais desigualdades. E você, Messia, como é que você avalia? O Brasil precisa mesmo dessa reforma? Eu acho que tem dois elementos que eu concordo com Dani. A reforma da Previdência sempre foi pauta como medida para enfrentar a crise econômica. Então, governo Fernando Henrique Cardoso, governo Lula sempre tiveram o problema da questão da Previdência mexendo de uma forma muito mínima na questão do tempo de contribuição, tempo de idade. O que está se propondo agora é uma medida que muda na questão estruturante da questão da reforma da Previdência. Eu acho que ela não é necessária, eu acho uma medida injusta e creio que o cenário atual ela é marcada por muita desinformação. Por exemplo, você difundir na sociedade sobre a questão de que a reforma é necessária em virtude de um déficit e em virtude de um envelhecimento da população, justificando que a Previdência vai quebrar o Brasil, sem enfrentar uma questão que é central, que é 426 bilhões de dívida e sonegação das grandes empresas, é você não enfrentar a questão que é central, que é as contribuições, a aposentadoria, a previdência, ela tem um número que ela não é traduzido, ela não está sendo apresentada para a população o que é de fato o que é que está sendo... O que é o X da questão? Não é mudar o tempo da contribuição e não é alterar o tempo de aposentadoria, né? Eu acho que hoje a mudança central tem um déficit, mas é um déficit que a gente não compreende os números reais, porque esses números eles são maquiados. Os grandes analistas colocam isso. O governo ele vem tratando a desinformação para passar uma ideia de que a reforma é necessária, mas a gente sabe o que está em jogo é favorecer o mercado de capitalização, o mercado privado, para uma previdência que só vai aumentar o empobrecimento da população. Por isso que eu acho que nesses moldes eu não sou favorável a essa reforma da Previdência. É bem interessante isso que vocês trouxeram, porque quando a população em geral, escuta falar a palavra reforma, tende sempre a pensar que é uma coisa boa. Quando a gente vai reformar a casa da gente, é reformar para melhor.
E, nesse caso, tem uma análise de que realmente que vocês estão trazendo que essa reforma não é para melhor, né? É uma reforma para pior. Então, essa palavra, ela às vezes ajuda a confundir, né? Vamos trazer aqui a discussão para o lado das mulheres. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD, de 2014, 90,6% das mulheres brasileiras realizam atividades domésticas, ou seja, trabalham, assumem o trabalho de casa, enquanto entre os homens esse percentual fica em 51,35%. Para as mulheres, a média é de 21,35 horas semanais dedicadas ao trabalho doméstico sem remuneração. E para os homens é de apenas 10 horas. Neste contexto, quem é mais afetado pelo atual projeto de reforma da Previdência? A pergunta tem sentido para vocês? O fato das mulheres serem responsabilizadas socialmente pela carga de trabalho doméstico, cuidado com crianças, cuidado com idosos, com pessoas doentes, nas suas famílias, isso faz com que a reforma impacte mais a vida das mulheres do que dos homens? Como é que vocês analisam isso? Eu acho bem interessante a gente começar pelo sentido do termo reforma. Ontem nós estávamos num debate sobre mulheres negras em movimento e o impacto disso, como é que a reforma da Previdência impacta na vida das mulheres negras. E um dos termos que se utilizou no debate foi: essa reforma não é uma reforma, é uma deforma. Porque reformar é consertar, é melhorar. E a gente também utiliza um outro termo quando a gente está no debate político, que essa não é uma reforma, é uma contra-reforma, porque ela vai contra direitos. Essa reforma está sendo pautada numa lógica que é contra a perspectiva, o que está previsto na Constituição Federal de 1988, que eu acho que é importante a gente colocar o sentido dela para entender por que ela impacta na vida das mulheres, né? A Previdência, ela compõe o que a gente diz, o chamado tripé da Seguridade Social. A contribuição para a Previdência, ela permite que a gente consiga acessar direitos na política de assistência social, onde tem o benefício de prestação continuada, onde a maioria da população pobre, e sobretudo das mulheres que são chefes de famílias e negras, acessam, né? A gente acessa também a política de saúde, que a saúde é uma política universal, e a Previdência é uma política contributiva. Essa política, ela tem uma perspectiva de solidariedade, que é o seguinte: eu trabalho e, ao longo da minha vida, na minha vida produtiva, eu contribuo para a Previdência para que, no momento da minha aposentadoria, em tese, eu possa, com esse recurso da minha contribuição, gozar, né? Ou seja, usufruir na minha fase... velhice. Na velhice, que a gente chama, né? A partir dos 60, 65 anos. E isso é a contribuição do ativo e do inativo, né? Então, eu contribuo na minha atividade, na minha vida produtiva, e isso vai circularizar. Isso dá uma circularidade na vida. Essa proposta atual, ela diz o seguinte: olha, esse modelo, esse Estado social que é direito do cidadão e da cidadã e dever do Estado, ele vai falir o Estado social brasileiro. Por isso que o discurso do governo Bolsonaro é: a Previdência, ela vai quebrar o Brasil. Isso é uma palavra que as pessoas estão escutando isso na mente, porque está relacionado com a questão econômica. Só que isso é uma mentira, porque ele também minimiza nesse debate uma grande outra questão, que é a gente não ter uma política de uma reforma tributária e não enfrentar a sonegação fiscal. Ponto. Uma outra questão que eu acho que é importante a gente perceber: não dá para a gente pensar reforma da Previdência se a gente não pensar reforma do sistema trabalhista. Essas alterações que aconteceram na reforma trabalhista, com a flexibilização da contratação, jornada intermitente, o que é isso?
É você ser contratado a partir da demanda do empregador por determinada hora de tempo de serviço sem ter nenhuma proteção trabalhista, sem ter carteira assinada, sem ter seu FGTS, sem ter nenhuma cobertura, sem ter desproteção. Por mais que a gente saiba também que a maioria da sociedade, sobretudo das mulheres, vive em desproteção social. Vive mais na informalidade. Na informalidade, né? E essa conexão de aprovar a reforma trabalhista e agora a reforma da Previdência é parte dessa lógica de implementação dessa política no mundo. E o Brasil é um exemplo disso, de implementar uma política regressiva de direitos. E no caso das mulheres, se nós já recebemos 20% a menos que os homens, ou seja, isso significa cerca de R$500 no nosso orçamento. Se a gente trabalha semanalmente 20 horas, ou seja, a mais que os homens, se vivemos na informalidade, se 5 milhões de brasileiros não acessam a Previdência e 66% desses que não acessam a Previdência são mulheres, isso impacta diretamente as nossas vidas, né? Então, a gente precisa perceber que o impacto dessas desigualdades na vida das mulheres, sobretudo mulheres chefes de famílias que estão na periferia, que estão nas comunidades, que estão vendendo Avon, Natura, estão vendendo bolo lá na esquina, que estão no seu comércio informal, elas já estão no estado de proteção. E essa proposta, ela só vem acentuar isso quando ela diz: se antes a gente contribuía 15, a gente tem que contribuir 20 anos para ter 60% do valor da contribuição. Para ter 100%, você tem que contribuir 40%. Ou seja, a gente vai morrer de trabalhar. E para a juventude, isso se acentua mais ainda. Então, é uma relação perversa que está se colocando nas nossas vidas. Até porque grande parte da juventude até hoje não entrou, a juventude que hoje está com 30 anos, que já é uma juventude estendida, a maioria não entrou no mercado formal, quer dizer, nunca teve um trabalho com carteira assinada que lhe garanta direitos. Dani, essa relação entre reforma trabalhista, reforma da Previdência, o fato da maioria das pessoas que estão no trabalho informal, o trabalho sem carteira assinada, serem mulheres, as mulheres, especialmente as mulheres negras de periferia das grandes cidades, como é que essa reforma amplia essa desigualdade? Você acha que realmente é um pacote de maldades tudo isso que está acontecendo na vida da população em geral, mas especialmente das mulheres negras, periféricas? Eu não tenho a menor dúvida de que isso é um pacote de maldade, sim. Se a gente pensar, veja, só no primeiro trimestre do atual governo foi gasto cerca de 75 milhões em propaganda. E propagandas muito investidas para mostrar para a população que essa reforma ela é necessária. Então, a propaganda é feita em cima de uma inverdade, uma propaganda que é feita em cima de uma mentira. Então, ainda ontem eu fui surpreendida com outdoors que foram colocados aqui em Recife, nas periferias daqui de Recife. Foram notificados para a gente que viram outdoors nas casas, no Curado 2 e Curado 4, também no Ibura foi visto. Um outdoor, Jaboatão também. Então, veja, quando o governo federal ele investe em propaganda nesses territórios. E lá tem a foto, veja, tem uma foto de uma mulher negra, e dizendo que quem ganha um salário mínimo vai contribuir menos. Claro que aquilo está colocado nesse lugar, nesse território, que ele sabe que a maioria das pessoas, quando acessam e se conseguem acessar a Previdência, é para receber um benefício de até um salário mínimo. Então, ele vai dizer para aquela pessoa que ela vai contribuir menos. Então, que a reforma para ela é interessante. O que, de fato, é uma grande mentira. Então, quando o governo ele diz que ele precisa economizar, mas ele vai cortar, ele não diz que com isso ele vai cortar justamente de quem ganha menos. Essa reforma, mais de 80% do seu impacto vai recair sobre as pessoas que recebem de 1 até 3 salários mínimos.
Então, cerca de 87% do impacto. É a gente que vai carregar essa reforma nas costas. E ela amplia a desigualdade, sim, porque, a meu ver, veja, eu estava conversando ontem, eu fui por um tempo advogada da ACD. E algumas pessoas ainda me procuram, eu estava conversando com uma mãe, ela teve uma filha com microcefalia naquele surto de Zika vírus em 2016. Então, aumentou. Se a gente tem um censo que diz que uma média de mais de 10% da população em Pernambuco tem algum tipo de deficiência. Esse censo foi feito antes do surto de microcefalia. Sim. A gente sabe que esse número cresceu. E ela estava falando justamente sobre isso, de que a menina está crescendo e como ela nunca mais conseguiu retornar ao mercado de trabalho. Então, o custo social da maternidade precisa ser discutido. Isso é uma questão que aprofunda a desigualdade de gênero. As mulheres, elas trabalham mais porque elas são submetidas a dupla e tripla jornada, como já foi falado aqui. Aí você traz um dado interessante, que 96% das mulheres realizam trabalhos domésticos, independente, muitas vezes, inclusive, da classe social que ela pertence. Elas realizam trabalho doméstico. E esses números ainda me fazem duvidar se essa quantidade de homens que dizem realizar, de fato realizam, porque, na prática, a gente olhando para as nossas próprias vidas, quantos homens, companheiros, pais, irmãos que a gente conviveu, fazem uma divisão justa do trabalho doméstico? Justa, acho que praticamente nenhum, mas os dados demonstram as horas trabalhadas diferente para homens e para as mulheres no trabalho doméstico, mas aqui na informação que eu passei não diz qual é o tipo de trabalho realizado. Quando você analisa a pesquisa, você vê que o tipo de trabalho dos homens, muitas vezes são trabalhos externos, assim, levar a criança na escola, ou lavar o carro, fazer compras, grandes compras, não compras do dia a dia. Então, esse tipo de trabalho é contabilizado e ele é um trabalho qualitativamente diferente do trabalho que majoritariamente é feito pelas mulheres, porque as mulheres é aquele trabalho corriqueiro, diário, repetitivo e imprescindível. Que se ela não fizer... Por exemplo, se um homem não lavar um carro numa semana, esse problema pode ser minimizado. Se a mulher não fizer comida diariamente, as suas crianças vão ficar sem alimento. Se o banheiro não for limpo diariamente, se o lixo não for colocado para fora diariamente, isso dá um prejuízo para a vida da família. Então, há a diferença em termos de número de horas na divisão sexual do trabalho, a gente sempre analisa isso, em relação ao trabalho dos homens e das mulheres. Os homens trabalham menos, as mulheres mais. Mas há uma diferença também na qualidade do trabalho que é feito, do trabalho doméstico, que é feito por homens e por mulheres. Então, eu acho que isso dialoga muito com essa informação. Eu quis trazer essa informação adicional, porque eu entendo que isso dialoga com o que você está dizendo, Dani, que Messia também analisou, que o impacto associado da reforma trabalhista e da reforma da Previdência, considerando que a grande maioria das mulheres já estavam antes no trabalho sem proteção social, sem direitos, no trabalho informal, agregado com essa contribuição que você traz também do agravante do valor social da maternidade, né? Na situação de crianças com deficiência, na situação de desemprego que isso gera para as mulheres, a gente poderia também botar o cuidado com idosos, né? Que majoritariamente as mulheres são responsabilizadas por isso. Eu entendo que ainda se torna mais problemático esse enfrentamento das desigualdades. Né? E se a gente olhar tanto essa questão do cuidado, claro, isso é fruto... Vivemos em uma sociedade marcada pelo patriarcado. E o patriarcado, historicamente, colocou a mulher em um determinado lugar. E esse lugar, construído histórica e socialmente, foi o lugar do privado, do reservado, do lado doméstico, do cuidado com o outro, do cuidado com a família, e ao homem, o espaço público, a esfera da polis, da cidade. E isso repercute até hoje de forma muito profunda na sociedade. E se a gente fala dessa divisão social do trabalho entre gênero, entre homens e mulheres, a gente está falando das mulheres da cidade.
cidade. Se a gente vai para as mulheres no campo, isso se aprofunda ainda mais. Essa era uma questão que eu queria perguntar a vocês mesmo. A gente tem falado muito das mulheres mais pobres, periféricas, das mulheres majoritariamente negras nas grandes cidades. Mas como fica a questão da aposentadoria para homens e mulheres no campo? A aposentadoria rural foi uma conquista muito importante das trabalhadoras rurais, sendo muitas vezes a única renda, inclusive movimenta o comércio nas cidades do interior. Né? As pequenas cidades, todo mundo que frequenta ou que mora em pequenas cidades sabe como é o dia em que os trabalhadores e as trabalhadoras vão receber a aposentadoria. O dia que sai o Bolsa Família, o dia que sai o benefício de prestação continuada, como isso agita o comércio das cidades, especialmente no Nordeste e no Norte do país, né? Então, como é que vocês avaliam o impacto sobre as trabalhadoras rurais, Messia? Eu acho que esse é um elemento bem importante para a gente conversar também, porque através da medida provisória 871, o governo está tratando a reforma da Previdência com impacto nos trabalhadores e trabalhadoras rurais como um enfrentamento à fraude na Previdência desses trabalhadores e trabalhadoras, que eu acho uma perversidade, né? Então, recentemente foi aprovado o relatório que a medida provisória nesse campo, e eu acho as pessoas desconhecem o que é que a medida provisória está trazendo e o que é que significa a reforma da Previdência para trabalhadoras rurais. E também, não é só os trabalhadores rurais, aí também está incluído pescadores e pescadoras. Sim. Que é uma outra categoria que vem sofrendo com esse sistema de proteção, porque também tem um outro lugar e tem uma relação com o seu território. Eu acho que aqui o que está em jogo é a falta, ou eu diria, o desconhecimento ao equiparar tempo de contribuição, idade de trabalhadores do campo e da cidade, sim, sem considerar quais são as reais condições de um trabalhador do campo que se inicia na vida, na plantação, na sua adolescência, por exemplo, aos 16 anos de idade. Às vezes até na infância. Às vezes na infância, ajudando na sua economia familiar. Que isso é parte da dinâmica da vida da casa, né? Então, hoje a idade mínima é de 55 anos para as mulheres e 60 no regime atual. E 60 para homens, para aposentadoria com 15 anos de trabalho de contribuição, tanto para o campo quanto para daqueles que vivem da pesca. Com a proposta da reforma, esse tempo ele vai para 20 anos, ou seja, é um tempo que se equipara com os trabalhadores da cidade. Isso significa que o mundo do trabalho ele está se equiparando trabalhadores do campo e da cidade. Isso é uma perversidade, considerando que a gente sabe que tem o desgaste físico do corpo, o desgaste laboral, que a gente fala, o desgaste do trabalho. Além de tudo, a contribuição mínima desse trabalhador do campo é de R$600. Qual o impacto disso na vida econômica dessa família? E um outro elemento que Carmen trouxe, que eu acho que é importante, é a família que recebe o benefício de prestação continuada, a família que recebe uma aposentadoria, a família que vive do seu trabalho, da sua produção da agricultura familiar, ela dinamiza a economia daquele município. Essa lógica, ela é um desmantelamento da economia local e do empobrecimento também. Poderia-se dizer, Dani, que com essa reforma, muitos municípios rurais podem quebrar sua economia. Como é que você analisa esse impacto aí no trabalho rural? A gente precisa ver na micro, né, analisando a conjuntura mais micro e a macro, que vai afetar a todos. Assim, na micro, é eu não gosto nem de usar a palavra maldade, que é dentro dessa perspectiva bem maniqueísta que a gente está se colocando, assim, de ser bom ou mal, estou de um lado ou de outro. Eu acho que a sociedade brasileira, ela foi, de uma maneira equivocada, dividida em dois, como se a gente tivesse uns contra os outros. Isso não nos favorece, mas realmente é inegável
de que essa reforma ela é muito maléfica. Veja, como é que você pega um trabalhador rural, independente de ser mulher ou homem nesse momento, que a gente sabe, como você muito bem falou, como foi falado aqui anteriormente, que começa a trabalhar muito, a maioria das vezes na infância, ajudando nos afazeres domésticos, ajudando no roçado, ajudando no plantio, na subsistência daquela família, o que eles conseguem produzir a mais, levando para aquela feira, para aquele comércio. Até a prática do próprio escambo é uma coisa que a gente vê muito, assim, de famílias que plantam feijão, a outra resolve um cultivo de milho e elas trocam esse plantio para a subsistência durante aquele período. Então, a gente pensar que essas pessoas, elas trabalham pesado, de sol a sol, acordam muito mais cedo, essa jornada inicia muito mais cedo, por um tempo muito maior, porque ela dura enquanto o sol estiver ali, né? Praticamente do nascer ao se pôr, de trabalho braçal, porque o trabalho com campo é um trabalho pesado, e as mulheres ainda têm uma jornada maior no campo do que na cidade de trabalho doméstico. Sim. Quase a integralidade das mulheres são responsáveis pelos afazeres domésticos no espaço do campo. Então, essas mulheres vão ser mais precarizadas. E você simplesmente, veja, aumentar tanto o tempo de contribuição como a idade, você equiparar a idade entre homens e mulheres, é absurdo, porque esse era um mecanismo mínimo ainda para tentar diminuir a desigualdade entre os gêneros. Então, o atual modelo da Previdência, ele reconhece que há uma desigualdade. Porque as mulheres trabalham mais, elas ganham menos. Como eu já tinha falado, elas não conseguem, muitas vezes, retornar ao mercado de trabalho. Um avanço do direito do trabalho, que foi o direito à licença maternidade, ele dá uma estabilidade no trabalho, mas uma estabilidade a curto prazo. Grande parte dessas mulheres, quando ela retorna dessa licença, ela é afastada, ela é demitida. E a gente sabe que os salários, veja, o salário da mulher já é, em média, menor do que o salário de um homem. E o salário de uma mulher que é mãe é menor do que o salário de uma mulher que não tem filhos. Agora, quantos homens você conhece que os salários foram diminuídos por eles serem pais? Porque, de alguma maneira, isso impacta diretamente sobre as nossas vidas. E no caso das mulheres do campo, o que é que vai acontecer? Você ter uma proposta, inclusive, de redução de valor desses benefícios é de uma injustiça tremenda do tamanho das desigualdades que esse país tem. Então, você diminuir um benefício que hoje é de um salário mínimo para R$400, isso vai trazer miséria, a fome já está voltando no nosso país. Que foi uma coisa que a gente conseguiu ter premiações mundiais, de a gente conseguir sair dessa questão da fome. A gente vai voltar à pobreza, miséria, fome, adoecimento. Os municípios vão com certeza ser impactados, porque essa renda, ela vai, no dia que a pessoa recebe, como você bem falou, ela vai para o comércio, ela vai para as compras, ela vai para a feira, e você diminuindo de 1.000 para 400, o poder dela, inclusive de compra, vai diminuir muito, de consumo, que já é pequeno, vai diminuir, a gente vai trazer uma boa parte da população para o nível abaixo do nível de pobreza. Muito, muito, muito preocupante. O Fora da Curva de hoje vai para um rápido intervalo e já volta com o debate sobre como a reforma da Previdência aprofunda as desigualdades entre homens e mulheres no Brasil. Aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Meninas, gente. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. A Rádio Universitária FM apresenta, dentro das comemorações dos seus 40 anos, a série especial Fernando Pessoa, Poemas Curtos. Uma jornada poética em 3 episódios, embalados por temas da nova geração do fado português. Em audição inédita no rádio brasileiro. Produzida por Maria Letícia Cavalcante e José Paulo Cavalcante Filho. Fernando Pessoa, Poemas Curtos, estreia nesta quinta, dia 13, às 20 horas, aqui na Universitária FM.
Universitária FM. Serviço. Convidamos a todas para se juntarem a nós no seminário Outras Pontes para o Cais, Ocupa Estelita em Questão, que acontece nos dias 10 e 11 de junho no auditório da ADUFEP. Para maiores informações, ocupestelita.com. O silêncio repentino de uma criança não é normal. Mudança de comportamento de crianças e adolescentes pode ser um indício de violência sexual. De acordo com dados do Sistema Único de Saúde, 57% dos casos de violências sexuais acontecem com crianças de 0 a 14 anos. Segundo o Ministério da Saúde, 69% das violências sexuais acontecem dentro da casa da vítima. Apesar do aumento das denúncias, grande parte das vítimas não pede ajuda a familiares ou à polícia. Elas têm medo de serem desacreditadas ou ameaçadas. Disque 100 e ajude a mudar essa realidade. Denuncie, não precisa se identificar, não fique em silêncio. Ajude a salvar nossas crianças e adolescentes. Um futuro melhor está a apenas uma ligação de distância. Infâncias protegidas. Quem é você na rede de proteção? Uma campanha do Observatório de Mídia e dos estudantes do curso de Rádio, TV e Internet da UFPE. Todos sábados às 19 horas. Programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas, diretamente na discoteca da Rádio Universitária, 99.9 FM. Embarque nesse trem azul, e curta essa paisagem insonora. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. O programa Fora da Curva está de volta e hoje estamos discutindo como a reforma da Previdência aprofunda as desigualdades entre homens e mulheres. Para fazer essa análise, recebemos a assistente social, integrante do SOS Corpo e do Fórum de Mulheres de Pernambuco, Mércia Alves, e a historiadora e advogada popular, Dani Portela. Nós estávamos aqui no debate sobre a reforma da Previdência e aí alguns ouvintes e algumas ouvintes entraram em contato através das nossas páginas. Você também pode participar pelo Facebook. E eu queria, então, trazer aqui para a nossa mesa o comentário de Rosilene Galindo, que concorda que essa reforma da Previdência aprofunda a desigualdade entre homens e mulheres e traz um elemento complementar ao debate que nós estamos fazendo. A Rosilene comentou que as mulheres, quando chegam aos 50 anos, têm aquela fase do climatério e, nessa fase, a saúde exige um cuidado multidisciplinar e exige, quer dizer, o seu corpo tem muito menos resistência do que antes dessa fase. Então, nós, mulheres que vivemos isso, sabemos, e isso, portanto, gera um problema adicional para o fato de que, como o Mércia salientou ainda há pouco, nós teremos que trabalhar até morrer, quer dizer, trabalhar até muito além dessa fase do climatério para poder conseguir uma aposentadoria. O Adriano Bezerra também fez um comentário sobre o questionamento se o Brasil precisa ou não de uma reforma da Previdência, e ele diz que sim, porém que essa reforma da Previdência teria que atingir os militares, os juízes e os políticos. Essa seria a reforma a ser feita. A Anne Reis também entrou em contato e comentou sobre a importância desse debate, porque o Fora da Curva é um programa que consegue tornar as grandes pautas nacionais mais nítidas. Então, eu vou aproveitar aqui para introduzir uma questão que diz respeito a essa proposta em comparação com como é que a Previdência funciona em outros países, né? Um estudo divulgado pela Organização Internacional do Trabalho em março mostra que de 30 países que privatizaram seus sistemas de previdência entre 1981 e 2004, 18 voltaram atrás, já reverteram a medida. O estudo mostrou que sistemas como essa proposta que está em discussão aqui no Brasil, aumentaram as desigualdades de gênero e as desigualdades de renda, e que os custos da transição de um sistema para outro criaram pressões fiscais enormes.
os custos administrativos são altos, os rendimentos e os valores das aposentadorias são baixos, e quem se beneficiou com as poupanças, com o regime de poupança dos trabalhadores e trabalhadoras, foi o sistema financeiro. Entre outros problemas que está gerando a reversão em alguns países que fizeram esse tipo de reforma da Previdência. Tem sido muito comentado no caso do Chile, que a reforma da Previdência que foi feita lá durante a ditadura do general Pinochet, hoje ela está levando à situação de muitas pessoas, muitos homens e mulheres na sua velhice, sendo levados ao suicídio em função da precarização da sua condição de vida com a aposentadoria. Mércia, você que analisa essa situação, inclusive do ponto de vista, né, da assistência social, incluindo aí o debate da saúde, mas também da Previdência, né, nesse tripé, como você falou, da Seguridade Social, como é que você compreende essa reforma do ponto de vista da capitalização, né? É assim que se chama, porque o governo está propondo que quem paga a Previdência, o dinheiro seja aplicado nos bancos, esse dinheiro renda para retornar. Explica melhor para nossos ouvintes e para as nossas ouvintes como é que isso pode ocorrer e como é que se analisa o fato de que vários países que fizeram isso estão retornando para o modelo anterior, que é o modelo que hoje existe no Brasil, o modelo da Seguridade Social. A gente está falando de uma proposta que desobriga o Estado de cumprir um papel que é central, que é com a proteção e a Seguridade Social, ou seja, garantir um sistema de proteção social por meio da contribuição através da Previdência. O projeto de lei 6 de 2019, na qual retira os militares, eu acho que essa observação do ouvinte foi bem interessante, que é preciso considerar que é uma reforma que os militares, por uma questão, inclusive, de negociação nessa política conservadora que está aí instalada, está acontecendo, esse segmento está fora, ela está pautada numa lógica de um sistema de capitalização, né? O que é um sistema de capitalização? É um sistema que eu vou pagar para ter acesso a um sistema privado de proteção, de previdência, que é investir no sistema de previdência social privado ou complementar. Ele vai mudar as regras do regime geral da Previdência e do regime geral do servidor público. Isso significa em que a Previdência Social, que é um direito social, que está pautada na lógica da solidariedade social, né, que está articulado com políticas de saúde, assistência, educação, segurança alimentar, ela está desarticulada em nome do mercado privado. E essa lógica da capitalização, ela vem em função, inclusive, dos lucros dos bancos, porque o banco tem sua previdência privada. Toda pessoa que é corrente, que tem uma conta corrente em um banco, sempre o seu gerente oferece uma previdência complementar, naquela perspectiva de que, ao final, quando você está na sua fase de aposentadoria, para desfrutar um pouco da vida, ter uma complementação do seu salário, porque você nunca, na sua fase de aposentadoria, você se aposenta com 100% do seu salário. É sempre aproximativo, né? Na experiência do Chile, eu não sou uma estudiosa da experiência chilena, mas a gente pode dizer o seguinte, é uma experiência que não deu certo. 40 anos depois, o custo dessa conta, o governo não consegue pagar ainda as aposentadorias das pessoas que
que estão naquele sistema que eu diria do padrão mínimo da aposentadoria, que para a gente é um salário mínimo, né? E ontem, no debate que a gente fez em conjunto, Fórum de Mulheres e Rede de Mulheres Negras, uma das questões que se trouxeram foi isso. O crescimento do empobrecimento com a baixa cobertura do Estado, com um baixo sistema de proteção, levou um crescimento do suicídio nos últimos 10 anos, justamente na faixa da população idosa, que é justamente onde esse sistema de capitalização do sistema privado do Chile incidiu. E é um sistema que onerou não foi o fundo público, onerou a vida das pessoas, porque as pessoas tiveram que recorrer ao sistema privado. Como recorrer ao sistema privado quando também as pessoas estão fora do mercado de trabalho, do sistema produtivo? Então, eu diria, brincando, é o efeito Orloff. Eu sou você amanhã. O Brasil pode ser o Chile amanhã, né? Então, é isso que todo mundo que critica essa proposta de reforma da Previdência tem argumentado comparativamente com outros países. Dani, vamos falar sobre déficit. Um dos argumentos principais do governo, do Paulo Guedes, ministro da Economia, que defende a reforma da Previdência, é de que existe um déficit. Esse argumento tem sido contestado há anos pelas entidades de classe, pelo pessoal da Associação de Fiscais. E o governo e os empresários insistem que, se não aprovar a reforma, isso retarda a retomada da economia brasileira. Vocês antes falaram aqui também da dívida das empresas com a Previdência, que essa dívida não é cobrada. O governo, então, está perdendo recursos. Se tem um déficit, é uma questão, se ele existe ou não, por que ele não poderia ser suprido também com o pagamento dessas dívidas? É uma questão aí para a gente refletir, para entender melhor essa proposta. Antes de entrar especificamente nessa questão do déficit, ainda sobre a questão do Chile, é bom lembrar que o Chile hoje é campeão, é um dos países campeões mundiais em suicídio de pessoas idosas. Assim, o índice de suicídio aumentou de uma maneira alarmante entre os mais velhos e ele bate os recordes, que é um recorde péssimo de se bater, de morte, de adoecimento, de saúde mental entre a população idosa nos países da América. Então, assim, o Brasil pode estar caminhando para isso, com o empobrecimento, com a miséria, com a retirada de direitos. E a questão do déficit, veja, quando esse governo faz parte de um projeto. É um projeto de poder que chegou à presidência e que tem um projeto político em curso. E um projeto político em curso dentro de uma conjuntura que não diz respeito só ao país, que diz respeito ao mundo, inclusive. Assim. Há um crescimento de propostas liberais ou neoliberais. Esse crescimento político tem se associado a pautas que levam para o campo da direita, pautas que se afastam da perspectiva democrática mesmo, e esse governo ele tem um projeto. Esse projeto, veja, a reforma da Previdência não vem sozinha. Esse pacote de reforma da Previdência, ou de deforma da Previdência, como foi falado aqui, ele já é apresentado no primeiro momento que esse governo chega ao poder. Então, isso já tinha esse projeto pensado. E é um projeto que beneficia, na maioria, o quê? Banqueiro e o capital financeiro com a capitalização, como você falou. Certo? Então, um dos argumentos mais utilizados é de que a Previdência ela passa por uma crise, ou seja, que existe um déficit. E a reforma ela é necessária, o Brasil está em recessão e ele precisa dessa reforma para a economia voltar a crescer. Como o Carmen trouxe, esse déficit da Previdência é bastante discutido, inclusive os números do governo. Se você entrar no site do próprio governo e você olhar as pesquisas divulgadas pelo próprio governo federal, desmentem essa questão do déficit. Apresentam números que são díspares, que nem os números do próprio governo, eles dialogam entre si. Então, há
uma crescente no campo da macroeconomia e de economistas discutindo de que não existe, na verdade, um déficit na Previdência Pública. E se esse déficit, por um acaso, existisse, como o Carmen falou, que maneiras e mecanismos a gente teria de tentar suprir sem punir os mais pobres? Como aumentar? É possível aumentar a arrecadação sem retirar direitos? É isso que a gente precisa debater. E aí a gente pode ter várias propostas. Uma das propostas, recentemente foi lançado um projeto de emenda. Essa PEC já tem várias propostas de emenda a essa PEC e tem um campo dentro da esquerda progressista que nega o projeto como um todo, mas ela precisa ser discutida. Primeiro seria, vamos pensar em outras coisas. Vamos dar um exemplo. Existe hoje uma isenção na taxação de lucros e dividendos, certo? Então, há uma proposta de taxar lucros e dividendos, de quem ganha mais, contribuir mais para o país. E, realmente, a reforma da Previdência, ela não mexe nos privilégios. Uma outra coisa também seria ainda no campo de uma reforma tributária que é necessária. Essa reforma tributária pensar, por exemplo, em instituir impostos para taxar as grandes fortunas. Isso é enfrentar privilégios. Ninguém nunca teve coragem de tratar politicamente isso no Brasil. Inclusive, tem números. Se a gente, por exemplo, hoje eliminasse a isenção sobre lucros e dividendos, o potencial arrecadatório do país geraria 55 bilhões ao ano. Se a gente passa a taxar grandes fortunas, isso levaria a gente a arrecadar 47,6 bilhões ao ano. Se a gente conseguir também pensar em majorar uma alíquota de imposto de transmissão em herança. Agora, a gente está falando em grandes heranças. Porque a gente sabe que você que está me ouvindo, a maioria aqui, quando morre ou quando alguém morreu, não deixa quase nada. Não se trata do puxadinho, não. Não é o puxadinho que a gente construiu atrás da casa do pai. Está falando em quem herda mais de 10 milhões de reais. A gente vai passar a vida inteira e nunca vai chegar em nada perto disso. A gente está falando de taxar justamente essas heranças. Geraria, por ano, 35 bilhões ao ano. Também criação de um outro tributo, que é um tributo de IPVA, que é uma cobrança de um tributo sobre propriedade de veículo automotor, só que para quem? Para aviões e embarcações. Então, hoje, isso foi uma coisa que a gente falou muito o ano passado, na época eleitoral, que hoje você que está aí me ouvindo, que tem um carro, você que está me ouvindo, que tem uma moto, você paga tributo, você paga impostos caros. Mas quem tem um jatinho não paga nada. Quem tem uma lancha, quem tem um jet ski, não paga nada. E quem é que tem um jatinho? Quem é que tem uma lancha? Quem é que tem um jet ski? Então, que privilégios a gente quer enfrentar realmente, de fato, no Brasil? E aí, a gente pensando também no seguinte, veja, agora, recentemente, foi a coisa do que aconteceu ainda nesse mês, no mês de maio, 70 milhões de reais foi o número da anistia dado aos partidos políticos que não cumpriram a reserva de 5% do que foi arrecadado de fundo partidário para as mulheres. Então, veja, 70 milhões estão sendo isentados, anistiados. Está se deixando de recolher e de investir em política pública para a promoção de mulheres, de igualdade de gênero. Agora, onde é que se corta? Veja, esses cortes, hoje a pauta da educação, ela está cruzando, a gente tem que entender essas pautas como intercruzadas, como falou, a reforma trabalhista, essa reforma da Previdência, os cortes, onde se escolheu cortar? Na educação, 30%. O que é que... Quando a gente fica falando 30%, seria cerca de 5,7 bilhões. E não se corta só das universidades. Se corta 15 milhões da educação infantil, se corta 14 milhões da educação para alfabetização de jovens e adultos. Então, é um projeto de poder que mostra que não quer investir em educação. Por outro lado, o projeto de Paulo Guedes e o projeto do atual ministro da Educação diz que é preciso investir em instituições privadas. A gente viu o que aconteceu com o SUS. E é esse caminho que eles querem levar a educação. Um povo com menos educação, é um povo menos crítico e é um povo que não debate. Então, por fim, a reforma, ela não
diminui privilégios. Como o ouvinte falou, eu não lembro o nome, essa reforma ela não ataca, vamos supor, militares, políticos, o judiciário, que tem os maiores salários. Quem vai pagar o custo dessa reforma não é quem recebe 20 mil por mês, 25, 30, tem salários no Brasil que chegam a quase 100 mil reais por mês. Não são essas pessoas que vão ser atingidas. Sim. É você que está aí, que recebe 1, 2, 3 salários mínimos, que vai carregar o ônus dessa reforma. Então, se tiver uma propaganda aí na sua esquina, ela é mentirosa, ela é falsa, ela vai trazer prejuízo para a sua vida. A última coisa que eu queria falar é, vamos pensar na idade. A gente aumenta o tempo de contribuição. Sabe o que significa hoje? Que você que está me ouvindo, que muitas vezes o jovem, a minha filha é uma adolescente e ela não se sente diretamente vinculada ao tema. E eu estava dizendo para ela, veja, significa que um homem com 25 anos, ele vai ter que começar a trabalhar com carteira assinada e nunca mais parar, até os 65. E uma mulher aos 27. Quem você conhece hoje que entra para o mercado formal e não sai por um dia, não é demitido, não muda de emprego e fica contribuindo por 40 anos ininterruptos? Isso vai fazer com que a maioria das pessoas não consiga acessar a aposentadoria. Isso. Mércia queria comentar. Super rápido. Eu acho que essa dimensão do privilégio é um mito dessa reforma da Previdência, porque uma das ações diárias da mídia comercial é dizer que essa reforma da Previdência está enfrentando privilégio, e o que você está trazendo é uma outra dimensão, que enfrentar privilégio é justamente repensar essa sonegação fiscal, essa reforma tributária. E hoje o que a gente está vivendo é que, como medida de economia desse governo, e aí no mundo tem se veiculado que o Paulo Guedes já economizou cerca de 1,165 trilhão cortando o benefício de prestação continuada, que significa um salário mínimo das pessoas que recebem, significa o abono salarial daquelas pessoas que podem acessar, que é um salário mínimo. Ou seja, cortar recursos da educação, da saúde, da assistência, da segurança alimentar e nutricional. O professor Eduardo Moreira, ele disse que 90% dessa economia decorre desse conjunto de cortes. Então, o que este governo vem fazendo? Os números são importantes a gente registrar. 1,165 trilhão que estão nos cofres dos governos, que é do direito do trabalhador, que tirou de abono, de benefício, de prestação continuada, de benefício previdenciário que foi cortado, daquela mãe que tem um filho que foi infectado com Zika vírus, que perdeu o benefício, que não teve uma reavaliação. Tudo isso compõe um bolo para cobrir o chamado déficit, que a gente não tem uma avaliação real. Então, a conta da Previdência está no bolso do trabalhador. Não está na capitalização, não está no mercado privado, que deve 426 bilhões aos cofres da Previdência. Isso é muito importante, essa discussão, porque vocês estão trazendo para a gente a informação de que não é uma reforma da Previdência no sentido positivo, né? Que reforma é para uma coisa melhorar. É uma deforma, como Mércia trouxe aqui no início. E o prejuízo está indo para a conta do trabalhador. Eu tenho aqui alguns dados que é importante trazer para vocês, ouvintes. A gente estamos nos aproximando do final. Mas, segundo os dados do Anuário Estatístico da própria Previdência Social, em 2015, do total de dependentes que receberam pensão por morte, 84,4% eram mulheres e 15,6% homens. Os benefícios assistenciais ao idoso, por sua vez, foram distribuídos em 58,5% para as mulheres e 41,5% para os homens. Além disso, muitas mulheres acumulam os benefícios da aposentadoria e da pensão, o que não será mais permitido caso esta reforma seja aprovada. Ou seja, as mulheres já são as que têm menos trabalho formal, as que ganham menos, as que estão com
no desemprego e no desalento de uma forma muito mais acentuada, nos trabalhos precários, e ainda vão ter os benefícios assistenciais cortados. Então, veja bem, como é que... Eu queria, para a gente chegar aqui ao final do programa, vocês, em uma frase, dizerem: está muito ruim, vai piorar para quem é mais pobre, vai piorar para as mulheres, para as pessoas negras, as pessoas da periferia, as pessoas do campo. E como é que nós podemos fazer para lutar contra tudo isso? Em uma frase, digam aí para os nossos ouvintes como podemos fazer para resistir a essa situação. Querem acabar com a nossa aposentadoria. Querem precarizar ainda mais as nossas vidas. Então, precisamos nos unir e nos fortalecer e dizer que nenhum direito pode ser retirado. Nenhum direito a menos, por nenhuma de nós a menos. Acho que isso resume muito. Messia? Eu vou nessa mesma linha que a Dani trouxe. Eu acho que uma boa oportunidade é no dia 14 de junho a gente ir para a rua fazer a defesa de uma previdência pública, universal e contra qualquer perspectiva de uma privatização de direitos. Isso. A bandeira hoje é nenhum direito a menos. Então vamos ficar ligados aí no dia 14, greve geral. Para o ouvinte de Santo Amaro que ligou, um abraço. Eu espero que o programa tenha conseguido tirar a sua dúvida. O programa Fora da Curva de hoje vai ficando por aqui. Agradeço bastante a presença das nossas convidadas, Dani Portela e Messia Alves. Obrigada. Esse programa foi produzido por mim, Carmen Silva, Carol Torpe e Ed Rodrigues. Nas redes sociais estiveram Larissa Rocha, Carol Torpe e Luana Farias. Trabalhos técnicos de Marco da Lata e na fotografia, Bruno Nogueira. Acompanhe o Fora da Curva nas nossas redes sociais. O programa fica disponível no nosso Facebook e YouTube. Bom fim de semana a todos e todas nós. Até o próximo programa e vamos nos preparando para a greve geral do dia 14. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.